Bem-vindos à nossa live de ativação do poder pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que já está todo mundo chegando, todo mundo entrando. Hoje a gente está aqui conectada. Oi, Fabi, sejam bem-vindos. Todo mundo chegando de uma vez só, que coisa boa. Ai, que maravilha. Sejam muito bem-vindos. Muito bom estar aqui com todos vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje vai ser uma noite bem objetiva, vai ser uma noite incrível. Oi, Vivi, linda, poderosa, bem-vindas. Vai ser uma noite incrível, bem objetiva. E hoje a gente vai falar sobre tudo que sua família não lhe falou sobre finanças. Ai, meu Deus, Martinho, o que foi que guardaram de segredo de mim? Na verdade, não foi segredo, poderosos, não contaram porque também não sabiam. Assim como a minha família também não contou, mas hoje eu vou revelar alguns aspectos importantes. E antes da gente entrar no tema de hoje, boa noite, lindos! Antes da gente entrar no tema de hoje, eu já queria fazer uma pergunta, tá? Semana passada, muita gente ao final da live aqui escreveu no direct, mandaram para mim, eu decidi, eu vou mudar, porque a semana passada a gente falou sobre o início da ativação do poder pessoal. E tudo que a gente quer de mudança da nossa vida, a gente começa por onde? Por nós mesmos. A gente não tem como mudar o que está fora sem mudar a percepção que nós temos sobre nós mesmos. Então, a gente falou sobre por que as pessoas não realizam, em geral, o que desejam. E a gente falou sobre 5 áreas que a gente pode começar a fazer as mudanças na nossa vida. A área espiritual, a área mental, intelectual e emocional. A gente falou sobre a área física, a profissional e a financeira, né? Então eu já queria saber aqui quem foi que semana passada já fez alguma mudança de acordo com o que decidiu na semana passada. Eu já quero saber aqui, você escreve aqui ou você incrementou algum hábito, ou você se aperfeiçoou em algum hábito, ou você melhorou sua atividade física, ou melhorou a hidratação, melhorou a alimentação, ou começou a ler algum livro, ou começou a colocar todos os seus objetivos no papel. Digita aqui que eu quero saber agora quem fez alguma melhoria. Ei, todo mundo acenando para mim, perfeito, bem-vindos. Perfeito, muito bom. Muito bom. Então tá aqui o primeiro grande passo das melhorias da nossa vida. A gente já sabe que são mudanças em nós mesmos e tudo começa com uma decisão, adquirir mais um hábito. Já quero saber qual é. Ninguém pode me dar as informações assim pela metade, né? Já tem que escrever tudo, porque senão eu fico curiosa, nem consigo concentrar no que vou falar, porque tô aqui curiosa. Já quero saber, Suelton, qual foi o novo hábito que você adquiriu. E hoje a gente vai entrar num tema que tem tudo a ver. E grande parte desse tema, depende do nosso estado, do que a gente decidiu estar baseado com as decisões que tomamos semana passada, tá? Então, iniciando o semestre. Hoje, a nossa live vai ser objetiva e a gente vai falar vou mencionar com vocês a verdade sobre o dinheiro. Martinha, por que sobre o dinheiro? Se na live passada você falou que das 5 áreas que a gente precisa começar a fazer mudanças, o dinheiro é o último. É verdade, poderosos. O dinheiro é o último porque ele é uma consequência das mudanças internas. Dentro das mudanças internas tem a ver sobre a forma que a gente pensa sobre o dinheiro. E por que eu decidi começar também pelas finanças? Porque, na verdade, hoje, 81,6% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Chama PEIC, eu nem sabia que tinha isso. Mas indo em busca, a gente conhece o Serasa, né, que é tão conhecido. Segundo o Serasa, cerca de 30% dessas famílias, das 81,6%, possuem contas em atraso, a inadimplência, e mais de 50% da população adulta possui o nome mapeado na inadimplência e negociação de dívidas do Brasil, ou seja, no Serasa. Quer dizer que é um tema que a gente precisa falar sobre dinheiro. Não é verdade? Precisa falar sobre isso. Precisa tirar esse elefante branco da sala. Muita gente não fala sobre dinheiro. Muita gente acha que dinheiro é sujo. Muita gente acha que dinheiro não traz felicidade.
Muita gente acha que pessoas ricas economicamente são desonestas. E é sobre isso que a gente vai falar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma máxima. E se alguém tiver aqui podendo digitar, escreve essa máxima aqui, tá? A minha máxima é simples. Não é a falta de dinheiro que mantém as pessoas pobres. É a crença de que o dinheiro não é para elas. Porque quando a gente vai olhar as histórias dos milionários e multimilionários, a gente viu que mais de 80% dos multimilionários hoje, eles foram self-made men ou self-made woman. Quer dizer, mulheres e homens que se fizeram por eles mesmos. Se desenvolveram, criaram. Não foi herança. Não já herdaram. Não. Começaram de baixo. Se eu for aqui para o Brasil elencar todas as pessoas, Carlos Wizard, a gente for Geraldo Rufino, se a gente for trazer geração de valor, Flávio Augusto, se a gente for trazer todos os milionários, multimilionários daqui do Brasil, não vou nem para os Estados Unidos, que o índice ainda é maior, mas daqui do Brasil, a grande maioria deles não foi fortuna herdada, foi construída. E a gente não constrói fortuna sem primeiro entender o que é que nos paralisa. Né? Por que a gente pensa assim? Por que eu estou aqui? Por que não vai mais adiante? E essas crenças, a gente precisa entender primeiro o que é uma crença. Eu vou trazer aqui 3 crenças financeiras que, na verdade, travam qualquer pessoa que pense sobre isso. E antes de falar aqui, eu já quero saber, se tem uma pessoa que está enrolada com dinheiro ou vive enrolada com dinheiro há anos, você tem que mandar essa live aqui para ela e ela tem que escutar isso aqui. Então, basicamente, o que é uma crença? Crença é uma coisa que a gente ouviu de alguém, em geral, ouviu de alguém. Quando a gente é criança, ouviu dos nossos pais, dos nossos responsáveis, nossos cuidadores, nossos professores, alguém que a gente tinha uma referência, ouviu alguma coisa deles, né, algum comentário, e a gente introspectou aquilo como verdade. E passou a repetir aquilo. E de tanto que a gente fala alguma coisa e repete aquilo, se torna uma crença. Então, de tanto que você repete a mesma história, aquilo se torna uma verdade. Para quem acredita naquilo. Não é uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Existe a verdade de quem acredita naquilo. Então, são várias crenças. Eu elenquei cerca de 100 razões pelas quais muitas vezes a mentalidade está totalmente equivocada sobre o dinheiro. Então, se a minha mentalidade está equivocada sobre o dinheiro, mesmo que eu tenha acesso a um pouco de dinheiro, eu não vou saber o que fazer com ele, sempre vou dar um jeito de agir de acordo com a forma que eu penso, que eu conheço, e dar um jeito de manter a estaca zero, né? De onde já veio. Então, 3 crenças, tá? Que literalmente travam qualquer pessoa com prosperidade financeira. A primeira dessas crenças, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, tenho certeza que crenças assim, gente, por exemplo, até hoje eu não ponho minha bolsa no chão, porque quando eu era pequena eu ouvia minha mãe dizer que bolsa no chão não traz prosperidade. E aquilo eu acreditei. E vai que. Então, só para vocês terem uma ideia, que nem tudo é coerente, a maioria, o que é crença, não procede, e quem segue pensando da mesma forma, sem ter um outro contraponto, quer dizer, sem ter uma outra forma de pensar, segue assumindo que aquela que tem é a única correta. Por quê? Porque não tem uma alternativa, vamos dizer, um outro conhecimento. Então, vamos desmistificar aqui pelo menos 3 das crenças, tá? A primeira delas, dinheiro é difícil de ganhar. Quando se pensa, então quem é que já escutou dinheiro é difícil de ganhar? Desde que eu era pequena, né? Meus pais viviam dizendo isso. Você acha que dinheiro dá em árvore? Como se não fosse, né? Você acha que dinheiro dá em árvore? Dinheiro é muito difícil, tem que trabalhar muito, muito arduamente. Dinheiro é difícil de ganhar. Então, quando se acredita que dinheiro é difícil de ganhar, o que é que acontece? Inconscientemente, não é voluntário, não é racionalmente, não está claro, é inconscientemente, a gente evita tudo que é difícil de fazer, entende? Tem que trabalhar nos finais de semana, não, eu já vou evitar, porque é difícil,
E dinheiro é difícil de ganhar, isso é difícil de fazer e a gente já vai nem tenta, nem começa algo. Para mim, a questão de ser difícil de ganhar é tudo relativo. Para mim, difícil é passar 8 horas trabalhando sob o sol quente, como, por exemplo, algumas das profissões, como, por exemplo, gari. Trabalhar 8 horas debaixo do sol quente. Isso, para mim, é difícil. E o dinheiro que se ganha é infinitamente menor do que alguém que trabalha em melhores condições em uma área escalável, em uma área ilimitada de crescimento. Então, não é a profissão em si, é a área de atuação, né? Então, a forma de pensar. Segunda crença que a maioria pensa, rico é desonesto, ou então ficou rico porque teve sorte, falando teve sorte, ou herdou. Então, quando se começa a colocar na mesma cesta dinheiro e valores, dinheiro e caráter, sempre quem teve uma formação com valores, né, sempre vai preferir ficar sem dinheiro. Por quê? Porque quer ser honesto. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não pode colocar dinheiro no mesmo balaio de personalidade, de caráter, e nem pode colocar no mesmo balaio de emoções, né? Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, dinheiro não traz felicidade. Então, logicamente, intimamente, se eu quero ser feliz, eu não quero dinheiro, porque dinheiro não traz felicidade, entende? Mas é a mesma coisa de comparar um diamante e um suporte de um tripé de celular. Emoções não se compara com... Eu não tenho como dizer isso e isso. São coisas totalmente distintas. Emoções e dinheiro. Caráter e dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dinheiro, que é apenas uma energia de troca, ele só exacerba quem a gente já é. Se é uma pessoa de caráter, com dinheiro ele vai ser ainda melhor. Ele vai ser mais generoso, vai ajudar mais pessoas, vai se desenvolver mais, vai criar mais oportunidades. Se é uma pessoa sem caráter, mesmo sem dinheiro, ele vai ter a oportunidade de exercer a qualidade do caráter dele. Se é uma pessoa desonesta, mesmo sem dinheiro, ele vai ter a oportunidade de exercer o que ele já tem dentro dele. Então, não tem isso de dizer assim, o rico só ficou rico por sorte. Não, gente. Quando a gente vai olhar as histórias, por isso que eu amo assistir. Os únicos filmes que eu assisto em geral são de biografias, que acrescentam, que a gente sai com aquilo ali, nossa, que história, que guinada que essa pessoa deu, ó a forma como ela pensa, ó como agiu, ó como ela se comportou, o que é que ela fez, ó como ela pensou. Ela quebrou um padrão em geral da família, das pessoas em volta, e por isso se destacou. Então, mas essa é uma crença que enquanto se mantém essa crença internamente, se mantém longe da prosperidade financeira, se mantém longe do dinheiro. E a terceira crença, dinheiro não é para todo mundo. Então, faz jus essas crenças a justamente a frase que eu mencionei antes. A minha máxima a questão não é a falta de dinheiro que mantém as pessoas pobres. É a crença de que dinheiro não é para elas. Então, o que isso quer dizer na prática? Se você acredita que dinheiro não é para você, nunca vai ter dinheiro. Você não vai reconhecer as oportunidades. Se por acaso entrar em alguma que comece a ganhar dinheiro, vai dar um jeito de sair daí, de perder, de deixar para lá, de não valorizar. Exemplificando isso aqui, eu lembro que uma vez, numa live dessa, um tempo atrás que eu fiz, uma poderosa escreveu assim, né? Eu mencionando, não sei o que foi que eu mencionei aqui do apartamento, ela disse, nossa, Martinha, eu nunca olha, presta atenção na crença, eu nunca moraria num apartamento como o seu, de 700 metros quadrados, porque só de pensar na limpeza eu já me canso. Ela acha que sou eu que limpo. Mas você entende que por achar, é como que já vê os obstáculos antes, que não existem aqueles obstáculos. Não sou eu que limpo, gente. Se eu limpasse, eu não tinha tempo para gerar o dinheiro, entende? Então, assim,
É a forma de pensar que a gente precisa mudar. Muitas pessoas, na falta de dinheiro, começam a cortar, que tem que ter alguns cortes de alguns custos, mas começa a cortar a única coisa que faria aumentar a entrada de dinheiro, que é, por exemplo, o conhecimento. Se eu tiro o meu conhecimento, se eu não adquiro um livro, se eu não invisto aqui num tempo para estar, né, renovando um conhecimento, pegando ideia, se eu não invisto num curso, se eu não invisto em algo que vai gerar dinheiro, não tem como mudar a situação. Então, geralmente, quem começa a ter falta de dinheiro começa a excluir as possibilidades de ganhar dinheiro. Então, não tem dinheiro, tem dívida e nem tem previsão de sair daquela situação. Mas já exclui uma possibilidade de, por exemplo, aprender a vender, porque na venda é o que gera dinheiro assim, de agora para agora, né? Ai, Martinho, eu não gosto de vender. Não é questão de gostar ou não. Todo mundo vende. Todos nós vendemos. Venda é uma transferência de crenças. Aquilo que eu acredito, eu falo sobre aquilo e eu vendo. Vendo uma ideia, vendo um serviço, vendo um filme. Fui assistir a um filme, gostei, comento ali, vendi aquele filme. Não ganhei um royalty, não é verdade? Mas vendemos. Vendemos quando eu era cirurgiã dentista, eu vendia o meu tempo, eu vendia o meu serviço. Qualquer profissional liberal tem que ter habilidade de vendas. No mundo só existem 2 tipos de pessoas, as que vendem e as que compram. As que vendem multiplicam dinheiro. As que compram, em geral, são as que têm mais dívidas. Então, você tem que aprender a pensar assim, eu preciso estar em que lado desses 2 grupos de pessoas que existem na face da Terra? Eu quero estar no lado dos que geram dinheiro, mas eu não sei como fazer, eu vou aprender. É assim que começa a mudança de pensamento. É assim que começa a mudança de uma conta bancária, é com a mudança de pensamento. E a primeira mudança de pensamento tem que ser, eu estou disposta a aprender, eu quero aprender. Eu posso não saber como. Até hoje na minha vida eu posso não ter sabido nada sobre dinheiro, posso não ter tido um monte de erros financeiros, né? Erros financeiros, mas a partir de hoje estou disposta a aprender. Tudo que passou na minha vida é uma página virada e a partir de agora eu inicio com a disposição de querer aprender. Começa daí. Porque quando a gente se dispõe a aprender, a gente se expõe a outras possibilidades. A gente se expõe a querer causar mudanças na nossa forma de pensar e principalmente na nossa forma de agir. Então, dentro dessas crenças aqui, eu já quero que você diga aqui que outra crença você tinha aí, ou você ouviu sua mãe e seu pai falarem. Eu nasci e me criei ouvindo meu pai e minha mãe falarem da dificuldade que era ter dinheiro, por que meu pai e minha mãe tinham tanta dificuldade com dinheiro? Olha só, Daniel escreveu aqui, fazer vendas. Meu pai acreditava, né? Vocês já conhecem, eu não vou repetir a minha história, mas a grande maioria já conhece. Né? Na zona rural, uma pobreza de joia, enfim, pobreza financeira, de valores nunca, graças a Deus. Nem de respeito, nem de amor, nem de princípios. Mas o meu pai, ele dizia assim, vendedor é a última, tipo assim, ele não queria que nem o filho dele fosse vendedor. Os filhos tinham que escolher uma profissão, estudar, ter um diploma. Vendedor para ele era como se fosse assim a última categoria de uma escala profissional. Primeiro você tenta ser médico, não conseguiu, você vai ser um advogado, você vai ser um engenheiro, você vai ser enfim, qualquer coisa. E vendedor era assim, porque ele achava que vendedor era desonesto, que vendedor enrolava, que vendedor mentia. Então, essa profissão para ele era E ele não sabia disso. Então, meu pai, nos 2 grupos de pessoas que há no mundo, ele era o grupo de pessoas que comprava e nunca desenvolveu uma ideia sequer de vender, não é verdade? Então, esse é um dos pontos. Então, tenho certeza que assim como eu, muitos aqui de vocês já ouviram esse tipo de crença e a gente cresceu ouvindo isso. E, em geral, a gente se rodeou ouvindo isso. E como é que a gente muda isso ao longo de anos, de uma vida inteira, pensando da mesma forma? Tudo começa com o desejo, depois com a disposição de aprender, como eu já mencionei.
Agora vamos lá. Quero trazer um ensinamento aqui para você hoje, que tem a ver com a diferença, né, versus, para que a gente comece a pensar, a ponderar. Porque meu pai, ele ensinou isso para mim durante muito tempo, eu pensava isso, que é a renda fixa, né? Aquela renda. Você podia chegar para meu pai, eu assinei um contrato e vou. E o concurso, né? E o emprego. Ou seja, era tipo assim, aquele certo era diferente. Não, porque você vê seus tios, seus primos, né? Fulano, seu primo, é concursado da Caixa Econômica, todo final de semana, todo final de ano, sei lá, pega os filhos, a esposa, vai veranear, chama veranear, né? E passar um tempo na praia, bota todo mundo no carro espaçoso, o equivalente, uma rural na época, o equivalente ao que hoje? Um Kwid, algo assim. Enfim, essa era a referência que tinha. E achava que isso era a riqueza e que o concurso e o salário, essa era a segurança. Essa era a forma de pensar. E eu fui criada dessa forma e todo mundo à minha volta era do mesmo jeito. Até que eu comecei a ter, por querer mudanças, acesso aí em busca de informações e tive acesso a informações como essas que eu vou transferir agora para você. A diferença de renda ativa e renda recorrente. Mas o que é isso, renda recorrente, Martim? Como é que isso funciona? Então vamos entender um pouquinho aqui e no final tem exercícios, hein, poderosos? Porque de hoje a 3 dias eu quero dinheiro entrando aí nessa casa, nesse bolso. Vá preparando aí sua carteira logo. A renda ativa que eu quero falar aqui é aquela que depende. Você trabalha, você ganha. Você adoece e não trabalha, você não ganha. No caso, quando eu era dentista, autônoma no consultório, se adoecesse, deixasse de trabalhar, deixava de ganhar. Se viajasse, deixava de ganhar. Não é verdade? Porque não estava em atividade para gerar aquele dinheiro. A renda, essa é a renda que quando você para de entrar. Depende 100% do seu tempo para seguir entrando. Depende 100% do seu investimento financeiro de energia física para entrar. Tem um limite claro e médio, porque você pode já saber exatamente, né, projetar exatamente quanto você pode produzir fisicamente naquele tempo. Então já é totalmente estimável o quanto se entra. E se você decidir tirar férias alguma coisa, não tem recebimento daquilo ali. Qual a diferença de renda recorrente? Quando se constrói uma renda recorrente, você constrói, por exemplo, uma rede de distribuição. Você constrói um negócio que não depende de você para que ele aconteça. Então, qual é a diferença disso aqui? É que você passa a ganhar dinheiro enquanto dorme. Porque o dinheiro, para chegar até você, o recorrente, ele não precisa que você esteja ativamente fazendo as coisas que precisou por uma época, enquanto estava na construção. Mas depois chega um ponto, se a gente pega qualquer exemplo aqui, tá? Se eu pegar o próprio Flávio Augusto de geração de valores que eu mencionei, ele trabalhava exaustivamente, construiu, depois bilionário. Se eu pegar qualquer história aqui dentro, não é só na nossa área não, né? Qualquer história assim. Mas o importante é entender que precisa ser construído em uma área que tenha recorrência de consumo, quer dizer, que os clientes queiram continuar consumindo. Que seja algo que acaba rápido, né? Porque se eu for trabalhar com colchão, por exemplo, e eu vou vender um colchão agora, a média de uso de um colchão é de 10 anos. Provavelmente eu vou ter recorrência para esse mesmo cliente de venda quando? Daqui a 10 anos eu vou ter lucro sobre o mesmo cliente. Daqui a 10 anos, a não ser que ele se divorcie e precise de outro colchão. Fora isso. Então, por isso, essa noção de escolher trabalhar com algo que acaba rápido. Então, no nosso caso, por exemplo, a nossa nutrição, e por favor, pausa, que eu estava na reunião do condomínio, vim para aqui para a live e já vou voltar. Pausa para o meu chá do poder.
que o chá do poder, dos produtos da nutrição, eles acabam em um mês. As embalagens são programadas para acabar em um mês. Então, a cada mês, os clientes repõem produtos. Quer dizer que a cada mês existe a recorrência de clientes que voltam para comprar. Todos voltam, Martinha? Não, nem todos. Mas a grande maioria recompra produtos mês após mês. Alguns param a época, voltam depois. Então, essa recorrência, em pouco período de tempo que o produto acaba, e é algo de consumo diário, então, essa recorrência dá uma margem de projeção maior. Porque se tem X fixos recorrentes, X clientes fixos recorrentes, 50 clientes fixos recorrentes, você não tem que estar desesperado por 50 novos clientes todo santo mês, que já tem os que retornam. Você só tem que concentrar em agregar alguns mais, não ficar desesperado de novos clientes a cada santo mês, como por exemplo no caso de colchão que eu mencionei. Todo santo mês começa a luta do zero cliente. Mas tem o aluguel do prédio, tem o investimento que já foi feito na mercadoria. Ok. Então, só para a gente analisar sobre isso, sobre dinheiro, como se multiplica o dinheiro. Então, está inserido em uma área que te dá a possibilidade de ganhar dinheiro enquanto dorme. Eu lembro que quando eu fui para uma apresentação da nossa oportunidade empreendedora, a pessoa que estava apresentando disse assim: o nosso negócio ele oferece 4 formas de ganhos. A venda direta ao cliente final, a venda, a lucratividade quando você ensina outra pessoa a também ter clientes, os royalties, que são ganhos vitalícios e hereditários. Eu digo, na hora eu tomei um choque, porque primeiro eu achava que só quem ganhava royalties era o cantor, o escritor, enfim, ou se tivesse alguém um poço de petróleo no quintal de casa. Como eu não enquadrava em nenhuma dessas 3 opções, ele falou royalties e disse são rendimentos vitalícios e hereditários. Quer dizer, para o resto da vida e quando eu morrer, meus filhos vão ser, minha filha vai seguir recebendo. Eu digo, meu Deus, é claro que eu quero aprender a desenvolver uma coisa como essa. Não é verdade? É claro! Imagina! Aí ele disse assim, e nos royalties chega um ponto, e as bonificações é a 4ª forma de ganho, e chega um ponto que você vai, quando você começar a ganhar royalties, vai chegar um ponto, royalties e bônus, que você vai ganhar dinheiro enquanto dorme. Eu digo, meu Deus, eu quero aprender a fazer essa atividade. Porque eu amo dinheiro e amo dormir, vai dar certinho as 2 coisas, ganhar dinheiro enquanto dorme. Interessante, não é verdade? Então, eu tenho certeza que muita gente aqui se chocou. Martim ama dinheiro. Amo dinheiro. E você também deveria amar. Sabe por quê? Porque ninguém fica com a gente, ninguém fica na nossa vida se a gente não valoriza. Nem pessoas, nem coisas. Muito menos dinheiro. Então, passa a valorizar. Não estou dizendo que é amar sobre todas as coisas. Não. Mas gostar, importante, querer, importante. Sabe por que isso é importante? Porque não quer nem saber de dinheiro e depois vive num mundo que para comer precisa de dinheiro, para se locomover precisa de dinheiro, para se vestir precisa de dinheiro, para estudar precisa de dinheiro, para aprender precisa de dinheiro, para servir precisa de dinheiro, para doar precisa de dinheiro, para tudo precisa de dinheiro. Entende? Entende por que você precisa gostar? Porque se você rejeita, nada que você rejeita vai ficar com você, nem nada, nem ninguém. Então, atuar em uma área de sem limite, sem teto para crescimento. Imagina que você já trabalha numa coisa que você sabe que sempre vai ser aquilo ali, por melhor que você se doe, por mais que você trabalhe. Eu, então, ia atuar em uma área sem limite de crescimento, crescimento ilimitado. Imagina só, chegar a um ponto de você não tem limite de crescer. Agora, qual é o meu próximo ponto? Já cheguei no cargo máximo aqui, não tem mais para onde crescer. Meu Deus, paralisou, não é verdade? E outro ponto importante aqui é ter liberdade. Quem tem liberdade tem escolha. Quem tem dinheiro tem liberdade de escolhas. Escolhe aonde ir, com quem ir, por quanto tempo ir, se quer ir, se não quer ir, não é verdade? E é só um exemplo, mas qualquer coisa escolhe. Quem tem dinheiro tem a opção da escolha. E por último aqui, liberdade de tempo, porque olha só, olha o valor da liberdade de tempo.
Eu tô aqui, isso eu não considero trabalho, isso eu considero que a gente tá aqui trocando ideia, batendo, né? Conversando. Mas eu posso trabalhar, por exemplo, hoje, às 10 horas, às 11 horas, qualquer hora que quiser, hoje ou amanhã ou no final de semana. Mas ontem, 3 horas da tarde, eu tava na praia. 3 não, 2 horas da tarde eu tava na praia. Por quê? Porque quis. Tava sol, a maré tava baixa. Eu sentia que eu precisava salgar a carne. Diz que a gente tem que salgar os pés para adoçar a alma. E vou, não é verdade? E depois refaz o horário. Então, ter tempo livre não quer dizer não trabalhar. Ter tempo livre quer dizer você manusear sua agenda de acordo com o seu ritmo, seus objetivos, com o que você faz, com o que você quer. Então, essa é uma liberdade que se tem quando você escolhe uma atividade que dê essa possibilidade. Terceiro ensinamento que eu quero compartilhar, a terceira lição que eu aprendi na minha vida e quero transferir para você agora qual o primeiro passo financeiro hoje? Ou seja, a gente já começando assim a entrar em uma dinâmica, né? Em alguma coisa que já seja mais objetiva para causar alguma mudança e continuar aumentando o que você já tem, o que eu já tenho. Porque se existem duas coisas que todo mundo quer mais na vida, 3, aliás, 4, aliás, que todo mundo quer mais na vida é oração. Não existe ninguém que não queira mais oração, né, do que já recebe. Amor, não existe ninguém que não queira mais amor do que já tem. Saúde, não existe ninguém que não queira ter mais saúde do que já tem. E dinheiro, não existe ninguém que não queira ter mais dinheiro do que já tem. Então, é mais, né? Mais do que já tem. Alguns passos básicos, porque a maioria das pessoas se perde financeiramente e eu me perdi, né? Desde que eu comecei sem educação financeira, nunca aprendi isso na escola, não aprendi isso em casa. Então, quando eu saí para a vida, para começar a ganhar o meu próprio dinheiro, no caso como cirurgiã dentista, antes como assalariada da prefeitura de Areia, porque eu fui funcionária pública, era atendente de um museu lá de Areia, enfim. Depois trabalhei no Corpo dos Bombeiros como dentista, enfim. Mas enfim, quando a gente sai para a vida gerando dinheiro e a gente não tem os ensinamentos do que fazer com ele, em geral a gente se perde. Por quê? Porque numa escola, eu não entendo por que ensinam pra gente raiz de 3 e não ensinam como fazer um orçamento, quanto você ganha e quanto você precisa para viver. Eu não entendo como é que o ensino funciona assim. Eu não entendo. O que é que eu vou fazer na vida com raiz de 3? Nunca na vida usei, nem nunca vou usar. Mas todo ser humano precisa saber qual é o seu próprio custo de vida. Quanto precisa para comer, se locomover, morar, se vestir, uma saúde, uma emergência. Então, primeira coisa para começar aí organizando essas finanças, né? Finanças são organizadas. Não tem a ver com o valor que ganha, tem a ver com como a gente pensa sobre o dinheiro, porque de acordo com como a gente pensa, a gente vai poder fazer as escolhas corretas, as escolhas nas prioridades corretas. Então, a primeira coisa, fazer um orçamento. Se você já quiser anotar isso, o dever de casa, o que é orçamento, Marquinhos? Orçamento é você ter uma planilha no Excel ou numa folha de papel simples. As minhas primeiras eram numa folha de papel bem simplesinha. Entradas e saídas. Então, tudo que eu ganho, tudo que eu ganhava na época, e segue até hoje, do mesmo jeito, tudo que eu ganho, tudo que entra. Então, se você tem salário, se você tem aluguel, se você tem, que recebe, né, aluguel, se você tem comissões de vendas, tem que ser anotado. Não dá para fazer uma mudança financeira sem o conhecimento da real situação agora. E muita gente não muda isso porque não quer nem saber. Eu não gosto de falar de dinheiro. E todo mês fica mais pobre. Por quê? Porque desconhece a situação que está. Por que fica mais pobre? Não é porque gasta mais. É porque, em geral, tem dívidas e essas dívidas estão num juro que não deveriam estar nesse percentual de juro. Que podem ser muito bem negociadas, que podem ser muito bem trocadas, podem ser substituídas. E as próximas decisões podem ser mais assertivas. Então, quando a gente simplesmente prefere não ver um problema, não é que o problema se resolveu, não. Ele está lá, aumentando. Então, primeira coisa, pegar o bicho de frente, né? É verdade, pegar o boi pelo chifre. Então,
vou sentar e vou fazer todo o meu orçamento. Nunca fiz isso, mas eu vou fazer agora. Você começa pegando os extratos de cartão de crédito, pega seu extrato bancário, porque ali estão os Pix, tem alguma coisa. Então, tudo o que sai. Você vai começar pelos custos fixos. O que são custos fixos? O que você precisa para viver. Aluguel, ou financiamento de casa, se paga, o condomínio, ou água, luz, telefone, transporte, comida. Tudo o que você não... Tudo que a gente não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Não tem como fugir de uma conta de luz. Não tem como fugir de uma conta de água. A não ser que fique sem tomar banho, né? Não é isso que a gente quer. Então, fazer esse levantamento todo e anotar. Quanto, e não vale ser o achômetro. Eu acho que é mais ou menos. Inclua a manicure, inclua a cabeleireira, inclua aquela farmácia que você passou lá para comprar um cosmético, não foi nenhum remédio, foi um cosmético. Inclua a padaria, né? Além da feira, tem a passagenzinha na padaria, que é um pão. O pão não vem só nunca, o pão vem com queijo, com algumas outras coisas. Então, inclua aquele iFood, inclua aquela comidinha fora, inclua aquele lazer que foi-se embora 300, 400 reais num cinema com a família, num salão. Então, inclua tudo. Tudo. No final soma, passa a régua, não é verdade? Soma tudo e vai saber ali quanto é que precisa para viver. Enquanto se está fazendo esse levantamento, você já está tendo mais clareza sobre... Puxa vida, eu não acredito. Isso tudinho de comida fora. Eu tô acabando a minha saúde, né? De iFood, de pizza, de não sei o quê. Eu tô acabando a minha saúde, eu tô jogando esse dinheiro todinho. Pois eu vou comprar esse produto da Herbalife, porque é infinitamente mais barato do que uma refeição. Qualquer refeição, o produto Herbalife, a nutrição Herbalife, a refeição Herbalife é infinitamente mais barato do que qualquer refeição. Dá todos os nutrientes, com pouca caloria, ainda vai emagrecer, vai ficar saudável, não vai precisar mais ir na farmácia como certamente antes. Olha, são essas substituições que eu digo que a gente está aprendendo, a gente começa a fazer escolhas mais conscientes. Depois que fez tudo isso, enquanto está fazendo, você vai saber, isso aqui eu posso eliminar, 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 e vai fazendo alguns cortes em supérfluos. O que é um corte supérfluo? Supérfluo, por exemplo, é uma assinatura de televisão a cabo que você tem, não pelo que você assiste, mas pelo tempo que se desperdiça de estar assistindo, quando você tem que estar concentrado, aprendendo em como gerar a entrada de dinheiro. Entende? É o contrário. Que é outro supérfluo. Você vai observar, enquanto você estiver fazendo sua relação, você vai ver o que pode passar um tempo sem. Eu já tive listas assim que eu digo, nossa senhora. E o orçamento da feira tem que ser X. E para cumprir aquele X, eu não comprava isso no supermercado, não comprava o que estava na altura da prateleira, né? Comprava o que está nas prateleiras mais embaixo, escondidas, que em geral são os mais baratos. Não comprava por marca, comprava pelo valor que podia comprar. O mais barato que tinha. Saiu, olha, qual o mais barato, esse aqui é o mais barato, vai ser esse. Não é cortar conhecimento, não é cortar o que te gera entrada de dinheiro, é cortar o que gera perda de tempo ou de dinheiro à toa, tá? Segunda coisa, depois que listou todas as saídas, agora você tem uma média clara de quanto precisa. Agora vai somar todas as entradas. Em geral, quando se faz isso a primeira vez, tem assim uma discrepância, né? A entrada e as saídas. E tá tudo bem. Não tá tudo bem para permanecer assim. Tá tudo bem para saber que esse é apenas uma foto de agora. Essa situação é apenas o resultado das decisões anteriores, baseada nos conhecimentos anteriores. Mas, a partir de agora, com novos conhecimentos e novas decisões, isso aqui vai diminuindo, isso aqui vai diminuindo. Então, mesmo que a entrada, os gastos permaneçam fixos, a entrada indo aumentando pouco a pouco, porque ninguém tem que se concentrar. Existe um limite de quando a gente pode cortar. Eu não posso cortar comida, não posso cortar, entende? Existe um limite de até quanto a gente pode diminuir.
A gente muda financeiramente quando a gente muda a mentalidade e o foco e a energia que a gente dá é para aumentar a entrada financeira e não para seguir cortando tudo na vida. Preciso me concentrar em como eu agrego valor ao meu conhecimento, como eu entro em uma atividade que me gera uma margem de lucro atrativa e como eu me concentro naquilo ali para continuar entrando mais. Esse é o ponto. Ninguém muda a situação financeira olhando quando monta o orçamento e diz, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, não é se vitimizando, não é porque o governo, eu vou esperar a eleição de outubro. Poderoso do meu coração, eu já nasci numa crise, já contei pra você a minha história. Não é a direita, a esquerda, em cima, embaixo, lateral, preto, vermelho, amarelo, branco ou roxo, entrando no governo que vai mudar a situação financeira de qualquer pessoa. É a consciência que se tem, as ações que se faz. É isso. Então, o primeiro ponto de parar de ficar esperando que o governo mude já é. Eu sei que não é o caso de ninguém, meus poderosos, graças a Deus, né? Senão nem estaria aqui nessa live. Já quem já consegue meu perfil já conhece, já sabe que depende da gente. A gente que faz acontecer. Então, eu já vi crise na direita, na esquerda, na do meio e da de baixo. Já vi. Então, não é esperar os demais, é a gente agir. Então, se tiver assim, quando você fizer o orçamento, tiver entrar daqui e sair daqui, o primeiro ponto é buscar equiparar. Começar a trocar 6 por meia dúzia, né? Tipo assim, o que entra é igual ao que sai. Todos os meses, se começar a diminuir essa entrada, então a gente vai cortar os supérfluos e a gente vai buscar renda extra. Como é que eu aumento mais? Como é que eu... Então vai aumentar a receita, diminuir a despesa até o ponto de equiparar. Chegou nesse... Também tem que fazer a relação à parte de todas as dívidas. Para quem, quanto... Renegociar dívidas cara por barata, né? O que é dívida cara? É uma dívida de cartão de crédito, por exemplo. Quem paga o mínimo do cartão de crédito passa a ter uma dívida de 13% ao mês. É o maior juro que existe no Globo Azul. Imagina que você diminui essa dívida cara, com esse juro caro, e troca por um juro barato. Né? O que é um juro barato? É uma coisa que você faz, uma negociação. Precisa enfrentar lá e precisa negociar, dizer, ó, estou disposta a pagar tanto, não consigo pagar esse valor, e seja para quem for. Então, primeira coisa no plano de pago de dívidas é pagar pessoas. Por quê? Porque pessoas, a gente precisa, né? Instituições bancárias, banco, isso é porque, não estou dizendo que não vai pagar, mas porque eles vivem disso, eles não vão quebrar. Por conta que você está devendo para eles. Mas uma pessoa que você pediu afeta, né? Então, honrar primeiro as pessoas. E honrar, pagar. Não importa quanto tempo eu tenha passado essa dívida. Honrar. Porque, baseado na lei do retorno, quando a gente não é correto com o que a gente faz, pediu emprestado e não pagou, aquela dívida está em aberto, aquele ciclo não fechou. Então, entende? De onde, para quem eu devo, sempre vai ter uma perda, sempre vai ter algo que arrasta para trás. Então, honre a dívida, não importa. Eu tenho 1000 anos que eu pedi um empréstimo a uma vizinha, a uma tia, a um pai, a uma mãe, alguma coisa, e nunca paguei. Pois chegou a hora de negociar e dizer assim, olha, eu aprendi que na lei do retorno a gente precisa fechar os ciclos, cumprir a nossa palavra, porque o que vai e volta em mesmo grau e intensidade. E para eu prosperar, um dos princípios básicos de prosperar são princípios corretos na vida. E princípios corretos é honradez. E honradez tem a ver com cumprir palavra. Mas, Martinho, eu não assinei nenhum papel com ele. Não tem a ver com papel, tem a ver com consciência. Você com você mesmo, eu comigo mesma. Né? Então, dizer, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, mas a partir de hoje eu quero começar a pagar. Eu vou pagar R$20 por mês. Você aceita começar? Não importa quanto, eu só estou chutando assim, mas o fato de você se predispor de ir falar com a pessoa e querer começar a pagar
você vai ver que sua vida começa a dar uma guinada, porque é como você se sente a respeito de você mesmo também. E de onde a gente, né, faz um movimento, vem outro movimento. Então, repondo aquilo, prosperando. Depois que fizer isso aqui, que parou, agora vai continuar o tempo todo, aumentando a saída. Não é mudar o padrão de vida. Tem gente que nunca desapega, a entrada fica maior do que a saída. Por quê? Parou. Agora tá ganhando mais, começa a mudar o padrão de vida. Mudou de casa, mudou de carro, o IPVA é mais alto, os custos são mais altos, o condomínio é mais alto. Entende? E não existe gerar fortuna, criar uma riqueza financeira, se não tiver um lastro, se não tiver uma diferença da entrada para o que sai, e essa diferença ser reinvestida, aplicada e multiplicada, e isso tem que ser recorrente todo santo mês. Se aumentou a entrada e você também já está mudando de nível de vida igualmente, vai chegar um ponto que vai seguir do mesmo jeito. Por isso que eu digo que é mentalidade. Mentalidade. Ganhava 5 mil. Ai, não dava pra nada. Ai, meu Deus, se ganhasse 10 ia ser o ideal. Passa a ganhar 10. Ia gastar 15. Ai, meu Deus, não dá pra nada. Entende? Então, por isso que o ajuste primeiro tem que ser interno. Outra coisa para fazer. Parar de guardar. Tem muita gente que guarda o dinheiro. Começou a sobrar um pouquinho mais. Primeira regra, dinheiro não sobra. Então, anota no seu caderno do poder. Dinheiro não sobra. Porque o que sobra, a gente gasta. E não existe dinheiro que sobra. Existe dinheiro investido. Não existe dinheiro rendendo. Existe dinheiro trabalhando para você. Então, a diferença que se gera, e dinheiro não sobra, por quê? Porque a gente sempre dá Primeira coisa, entraram aqueles valores, dos valores entrados você já tira da sua vista como se fosse uma obrigação, uma conta, no mínimo 10%. Não, Martinho, eu tenho dívida para pagar. Você vai dar um jeito de viver com 90% do que ganhou. E 10% vai ser para reinvestir, para o início da construção de sua riqueza. 10% vai ser para o início da construção de sua riqueza. Você conseguir fazer isso, poderoso, é a coisa mais difícil que se tem, principalmente para quem tem dívida. Mas você conseguindo fazer isso, você começa a ver em saltos galopantes a mudança. Porque mudou aqui. Agora, tudo que você vai gastar, tudo que você vai comprar e é um supérfluo, já acende uma luzinha aqui dentro. Isso aqui investido, quanto daria? Porque agora aqueles 13% que pagariam o cartão de crédito, 11%, 12%, depende do cartão, que pagaria o cartão de crédito, ele está rendendo a 14%, a 13% ao ano, 1% ao mês que seja. Mas tá, ao invés de sair deixando pobre, está entrando todos os meses. Porque não importa quanto se tenha, mas se tiver aplicado, ele está pouco a pouco se multiplicando. E é o poderoso efeito composto ao longo de um período de tempo, traz benefício. Então, o ponto mais importante, Martinho, eu não sei como sair daqui de onde estou e agora o que fazer. Recapitulando. Orçamento para saber quanto entra e quanto sai. Diminuir os que saem extras. Buscar alternativas para aumentar as entradas. Como eu busco alternativa, Martinho, para aumentar a entrada? Vai buscar uma renda extra, vai começar o seu próprio negócio. Porque a única maneira que eu vejo, você não vai atrás de um concurso, que tem que passar 1000 anos estudando para talvez se passar. Não é esse o caso. Quem já está com situação financeira não tem mais tempo de estar esperando. Tem que resolver. Como é que resolve? Vá ser dono do seu negócio. Não tem um dinheiro para investir, você pode começar com uma atividade como a minha. O investimento é R$100. O investimento inicial básico já te coloca numa posição de ter 25% de lucratividade na comercialização de qualquer produto, que é comida, que todo mundo precisa. Comida, energizante, fibra, colágeno, que todos nós precisamos, disposição, foco, energia, no chá do poder, enfim. Já vai de cara começar tendo 25% de lucratividade. E é com R$100 o valor que se inicia. R$100 eu paguei aqui na minha unha hoje. Pé e mão, fiz. Um salão aqui chamado Anthony, cabeleireiro, em Cabo Branco, vou lá toda semana, é esse o preço que eu pago toda semana, pé e mão, R$100. Marta fez uma escova no cabelo, paguei no total 175.
mais do que... Aí depois de amanhã ela lava o cabelo, já foi-se embora 75. Então, eu paguei no salão de beleza por semana mais do que iniciar um negócio com possibilidade ilimitada de crescimento. Entende? Eu não estou falando do valor, não. Cada local tem o valor justo, tem o preço justo pelo valor que oferece. Eu vou lá todo porque adoro o serviço, né? E tem lugares mais altos e tem lugares mais baixos. Eu vou lá porque é o que eu gosto. Não estou questionando o valor de unha, de cabelo, não. Eu só estou dizendo que fazer um pé e uma mão e uma escova é mais caro do que iniciar um novo negócio. Como, por exemplo, aqui, o que eu desenvolvo há 26 anos e que mudei minha vida completamente com esse negócio. Não é o fato só de entrar no negócio. É o fato de agora estar disposto a aprender e aplicar. Agora, depois que entra, encontrar os clientes, ter o resultado do produto, porque a venda, como eu já mencionei, é uma transferência de crença. Se eu não acredito no meu produto, se eu não acredito no que eu faço, como é que eu vou vender? E vendedor, não é que existe o vendedor. Talvez algum dia a gente faça uma live sobre isso, sobre vendas. O vendedor classe A. O vendedor classe A, o vendedor profissional, é aquele vendedor que ele identifica com 2, 3 perguntas qual é o problema e ele resolve o problema, ele dá a solução. Não é aquele que fica convencendo, passando o tempo todo, dizendo e argumentando. Não. Então, o vendedor classe A, na nossa atividade, ele chega diante de uma pessoa, ele já tem um resultado físico que qualquer pessoa que está em volta já vê que ele tem a solução. Ele já tem um nível de energia, de concentração, ele já tem a apresentação pessoal, ele já tem a postura, o porte nítido de que não precisa daquela venda, ele está ali para ajudar, transferir uma crença do que fez bem para ele. Então, tem que estar disposto a aprender isso. Porque se a pessoa só se registra, faz essa inscrição, tipo, pega o alvará, mas não faz mais nada, não vai ser a atividade em si que vai mudar uma vida. Não é porque alguém joga futebol que vai ser um Cristiano Ronaldo. Na verdade, é a mesma coisa aqui. Nem vamos falar em futebol, porque agora eu não posso na academia fazer. Toda vez que eu sento naquela máquina de fazer remada, quando eu faço assim, dá vontade de dizer igual a Noruega na remada deles. Agora eu estou torcendo até para a Noruega, que a Noruega ganha. Mas enfim, então, poderosos do meu coração. Se precisa aumentar a entrada, que em geral é o que acontece, é o que a gente precisa fazer, se desenvolver mais para aumentar a entrada. Iniciar uma atividade. Martinha, preciso de dinheiro para ontem. Vende alguma coisa. Olha na sua casa agora, olhe na sua casa, vai começar a desenvolver a habilidade de venda, desmistificar isso de venda. Olhe na sua casa, veja o que você não usa. Uma televisão, um liquidificador, uma geladeira, um fogão, qualquer coisa que você não usa e entre no Acha Aqui, entre no Desapega, faça o seu cadastrozinho rápido, tira uma foto e bota lá. Vai vender assim. Você entrega o produto, recebe o dinheiro. Você vai ver que venda não é um bicho de 7 cabeças, ninguém morde. Às vezes a pessoa tem medo de vender, ninguém morde, a pessoa no máximo não compra, mas ela não vai morder você. Fique tranquilo. Então, você começa a desmistificar e começar a se posicionar no lado do grupo de pessoas que vende ao invés que compra. Então, mudar o chip aqui dentro o tempo todo. Como é que entra mais dinheiro aqui? Todo o dinheiro que entra, 10% tira para botar para aqueles 10% vai ficar como um braço seu, trabalhando para você, para juntar mais, entende? Porque o dinheiro investido no lugar correto, não adianta a gente falar aqui de investimento que cada um tem a sua necessidade, sua prioridade, um CDBzinho, não é deixar parado numa poupança nem na conta corrente. Dinheiro na conta corrente desvaloriza, porque a inflação passa e o dinheiro não acompanhou. Poupança é a mesma coisa, tem que ser pelo menos um CDB, numa coisa assim, que é garantido do seu banco, você se informa. Baixa um aplicativo de banco digital aí, de alguma coisa, não necessariamente os bancões, né? Um Itaú da vida, um Santander, não necessariamente um banquinho digital, que você pode começar a investir R$10, R$5, você começa a investir ali. Não tem problema, não é a quantidade, é o acúmulo. Lembra disso, o efeito composto médio e longo prazo. Até você começar a entrar
nas ligas maiores, que aí são outros números e outros investimentos e outras coisas. Mas tudo começa daqui do pequeno, né? Do pequeno que eu digo da forma de mentalidade. Então, primeiro, e também eu quero que hoje você faça assim um levantamento e anote, escreva no caderno do poder, pelo menos 50 coisas que você sonha em fazer. Sabe por quê? Porque nada inspira mais a gente do que um sonho, do que um objetivo. Às vezes a gente pode estar na lona, não tem dinheiro para nada. Mas a gente fecha os olhos, a gente imagina aquilo realizado, a gente imagina aquele dia, quando estiver fazendo isso, quando estiver fazendo aquilo. E é muito importante que esse sonho, você alimente esse sonho. Então, escrever o sonho, escrever uma viagem que você quer fazer. Então, uma lista de 50 desejos, né? 50. Mínimo do que isso, você siga trabalhando na sua lista. Isso já vai expandir sua cabeça. Uma viagem, para que país vai ser, quem vai com você, o carro que você quer dirigir, que cor é, que modelo é, onde você quer morar, qual a cidade, qual o bairro, é em casa, é em apartamento, como é o apartamento, como é a decoração que você quer, é mais moderna, é mais clássica, o que você gostaria de se desenvolver, a quem você gostaria de contribuir, que instituições você gostaria de ajudar, enfim, uma lista de 50 desejos. Essa lista vai te inspirar tanto. O meu mentor Jim Rohn, ele dizia assim, as metas, os sonhos, eles são importantes para que a gente se desenvolva na pessoa merecedora de realizar aquilo ali. Porque a pessoa da mentalidade de hoje, quando olhar aquela lista, vai dizer, nossa, isso é impossível, mas é a pessoa do conhecimento de hoje. Mas aquela lista começa a lhe inspirar a se dedicar num conhecimento diferente, numa escolha diferente, desperdiçar um dinheiro e investir em algo que vai te dar um retorno, você vai ter o discernimento, a sabedoria de fazer a escolha correta. São os sonhos que inspiram a gente, são os sonhos que movem a gente. É fechar os olhos e dizer, isso aqui é hoje porque é baseado nas decisões que eu tomei antes, mas a partir de hoje eu decido que é diferente. A partir de hoje eu vou aprender o que eu tenho que aprender, o que eu não sei. Com quem eu vou aprender? Esse é o diferencial. Com quem você vai aprender? Não é com o vizinho que está na mesma situação, não é com um cunhado que está talvez até pior. É com pessoas que já alcançaram o que você quer. Não escute opinião, muito menos valide as decisões da sua vida, as escolhas da sua vida, baseado em pessoas que opinaram o que eles acham sem nunca ter validade na vida deles. Olhe, tenha, né, eu disse todo dia nas minhas orações, Senhor, a única coisa, me dê sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, saúde, né? Porque a pessoa com Deus, sabedoria e saúde, com Deus e saúde, a gente vai descobrir essa sabedoria, né? Então, sabedoria. E a sabedoria tem a ver com de quem eu me permito seguir instruções. De quem eu me permito verificar se essa informação procede ou não. Porque no mundo de hoje, onde todo mundo emite tudo que é informação, você tem que ter a noção de quem é congruente com aquilo que fala. Quem é congruente é aquele que pratica o que ensina. Porque não faz sentido alguém... né? Por que Cristiano Ronaldo é o jogador mais admirado entre até os top jogadores, são os que mais admiram ele? Porque ele é congruente, foi uma vida de congruência. Ele faz aquilo que ele acredita enfim, então isso é importante, você ouvir em busca dos conteúdos, entrar no YouTube, coloca finanças, curso básico de finanças, gratuito. Mas para a gente adquirir conhecimento, a gente sempre tem que investir em duas coisas, ou tempo ou dinheiro. Às vezes a gente precisa investir as duas. Mas se você começar a investir agora o seu tempo, como você está fazendo aqui agora nessa live, que deu um insight, deu uma ideia, deu uma coisa, tomou uma nota, com esse conhecimento de agora, começa a juntar com outro, 20 minutos de conhecimento, 30 minutos que você escolha para você, conhecimento não, durante 30 minutos, todos os dias eu vou estudar sobre finanças. Aonde eu vou estudar? Até no aplicativo do banco que você baixar tem lá explicando.
sobre as formas de investimento, quanto gera cada uma, qual o seu perfil. Depois você entra no canal do YouTube, começa a entender as escolhas. Tem muita coisa boa à disposição. Toda a informação que a gente precisa está à disposição de todo mundo. Só precisa a nossa predisposição de querer ouvir e aplicar. Tão poderoso. Isso foi sobre as finanças. Sabe por quê? Porque eu lembro da angústia que eu sentia quando eu não tinha dinheiro para nada. Pelo contrário, tinha dívidas. E quando eu acordava segunda-feira e eu não sabia, eu acho que é a pior sensação que um ser humano pode ter. Talvez uma similar é dor de amor, né? Dor de rejeição, de alguma coisa assim. Graças a Deus, essa aí não desejo que nunca sinta. Mas porque é uma situação que você não tem como. É difícil de você se separar daquele sentimento, daquela preocupação, daquela angústia. Você imagina uma mãe, no caso da minha, que não sabia como era que ia vestir os filhos, 5 filhos. Como é que vai vestir? A gente ganhava cabidela, que chama, né? Ganhava roupa de primos que eram usadas, que eles não queriam mais, e eles davam pra gente. Graças a Deus tínhamos essa família. Então todo final de ano chegava lá em casa um saco de roupa e a gente vivia. Mas você imagina a angústia de uma mãe que tem 4 filhas, lá em casa somos 5, são 4 mulheres. 4 mulheres querendo se arrumar, botar um perfume, passar um batom, um desodorante, né? E não ter. Imagina a angústia dessa mãe. Por isso que minha mãe logo cedo teve que começar a trabalhar e foi atrás de tudo, enfim, e se virou. Então, alimente seus desejos com seus sonhos, tome as decisões e acredite numa coisa: o dinheiro foi feito para todo mundo que acredita que é para si. A primeira crença que a gente precisa desenvolver é: isso é para mim. O que eu ainda não sei, eu vou aprender. Isso é para mim, é só questão de tempo. Comece a desenvolver essa crença, essas autoafirmações. Porque pense comigo, não seria possível um criador de tudo dizer, ter predileção. Não, esse vai ser assim, esse não, esse eu não gosto não, esse vai ser... Não. É questão na vida de posicionamento, é questão de escolhas. Todos os dias o que é que você vai escolher? 20 minutinhos, 30 minutinhos sobre finanças, em vez de gastar com aquela besteira, não, esses 10 reais eu não vou gastar, eu vou investir. Porque de 10 em 10, quando passar 3 anos, 5 anos, você vai dizer, meu Deus! Por isso a importância de acompanhar os números. Tão poderosos do meu coração. Foi uma alegria estar aqui com vocês. E na próxima semana, a nossa live vai ser sobre o que ninguém te conta sobre empreender sendo feminina. Como é que a gente concilia ser mãe, quem é esposa, né? Durante muito tempo eu fui esposa. Durante 19 anos eu fui esposa. Quero ser de novo. Um dia, se Deus me der a permissão, a glória e a graça de colocar a pessoa certa no meu destino, eu serei novamente. Mas assim, como é que a gente organiza tudo? Ser mãe, ser esposa, ser profissional, dar conta das coisas todas e ainda querer estar com as carnes durinhas, né? Ainda querer estar com a unha feita, estar com o cabelo arrumado. Como é que a gente dá conta disso tudo? Como é que a gente enfrenta muitas vezes algumas faltas de confiança na capacidade de uma mulher, né? Que lamentavelmente às vezes ainda tem. Então é sobre isso que a gente vai falar na próxima quarta-feira. Se você tem uma amiga, se você tem uma cliente, alguém que você gosta e quer botar aqui na live, entra. E se você foi convidado por alguém aqui, que já é colega meu, é um distribuidor independente da Herbalife, fala com ele agora e diz como foi esse negócio que Martinha disse, que posso começar meu negócio hoje, com 100 reais. Pois é dessa forma que você pode começar. Hoje você vai entrar na internet, vai fazer sua inscrição online, tudo online. E você já vai ser dona do seu próprio negócio, projetando junto com a pessoa que te coloca no negócio, a gente chama o seu patrocinador, como já fazer as primeiras vendas dos próximos passos. E se você não foi convidado por ninguém, caiu no meu perfil por uma publicidade, um convite, alguma coisa, e tem esse interesse, no link da minha bio tem um formulário, quero ser empreendedor. Preenche o formulário, me manda um direct, que eu te explico como funciona todo esse passo a passo, tá? Não tem que se preocupar com armazenamento, fabricação de produto, transporte. Não, tudo isso já foi desenvolvido pela companhia que está em 95 países há 45 anos no mercado. Nosso trabalho tem que ser agora ser produto do produto,
encontrar pessoas. Não precisa nem muitas pessoas. Primeiras 10 pessoas já começa a ver uma diferença grande. E o dever de casa é fazer orçamento e botar qualquer coisa para venda. Você vai vender, vai fazer o exercício. Eu vou fazer uma venda e vou ter lucro, porque venda dá lucro. Salário é limitado, lucro é ilimitado. Lucro só depende de você. E vai ter lucro. Daqui para sexta-feira, bote sua meta. Eu vou ter X. Escreva quanto você quer ter de lucro até sexta. Muita gente subestima o poder de escrever, de botar uma meta, de se concentrar naquilo ali, escrever aquilo ali. Quando a gente faz isso, a gente domina a nossa mente a se concentrar nas escolhas que vão dar aquilo que a gente predeterminou. É diferente da gente deixar a nossa mente à deriva, distraída, com feed, com a vida dos outros. Não, focado. Até sexta-feira eu quero lucrar e você bota a sua quantidade que você vai botar. Lembre que a quantidade que você acredita que vai ganhar é o que provavelmente vai ganhar. A que você não acredita, não tem como a gente trazer para a nossa vida aquilo que a gente não acredita, tá? Então, um beijo grande, Deus guarde, proteja e ilumine. Próxima quarta-feira a gente se vê no mesmo bate local às 20h02. Tchau.